Fala tropa, tô na área para trazer as análises dessa segunda-feira para vocês, dia 14, tá? Segunda-feira onde teremos, obviamente, poucos jogos. Selecionei aqui 4 jogos para poder analisar e compartilhar apostas com vocês desses 4 jogos. São jogos excelentes, tá? E tem aqui 2 apostas que eu quero deixar para vocês. Vai ser um vídeo bem rapidinho. Lembra de curtir o vídeo, se inscrever no canal, se inscreva mesmo, porque essa semana é uma semana onde teremos Champions League, né, os jogos da volta das quartas de finais. Então vai ter apostas compartilhadas e vídeos aqui também analisando detalhadamente essa Champions. Tanto o jogo do Real Madrid contra o Arsenal, né, o jogo do Bayern de Munique contra a Inter de Milão e também os jogos que já estão quase decididos, né, mas tem ali algumas oportunidades entre Barcelona e Borussia Dortmund e também o PSG contra o Aston Villa. Então, meu irmão, se inscreve agora no canal. E tem essa semana Brasileirão, tem muitos jogos mesmo. Lembrando também outra coisa importante. Aqui na descrição eu vou deixar o link para que você entre no Clube dos 5% e tenha acesso a todas as minhas bets de pré-jogo e no ao vivo que eu fizer, tá? Tudo que eu faço você vai ter acesso para fazer também e ter os mesmos resultados que eu. E durante 7 dias você vai entrar no Clube dos 5% e você vai ter 7 dias, beleza? Em caso você não goste de qualquer coisa, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Ou seja, é uma garantia que você tem nesses 7 dias. É um direito seu isso, tá? Então você vai entrar no clube, vai ficar 6 dias ali no clube testando, né? Até 7 dias. Se por algum motivo você não gostar, peça o seu dinheiro de volta. Ou seja, você não perde nada. Você não perde nada. E é uma chance de você provar o Clube dos 5%, ainda mais numa semana tão boa de jogos, beleza? Então, clica no link que está na descrição e entra no Clube dos 5%. Fechou? Vamos embora, vamos para as análises. Galera, selecionei aqui três favoritos, tá? 3 super favoritos. Vou começar com os times que vocês mais conhecem, né? Que é Napoli, que vai enfrentar a equipe do Empoli. Com a vitória da Inter de Milão, jogou uma pressão ainda maior para o Napoli, né? Que precisa dessa vitória, precisa muito dessa vitória para chegar aos 68 pontos e voltar a ter 3 pontos de diferença para a Inter de Milão e continuar na briga pelo campeonato. A Atalanta, nesse momento, eu estou gravando esse vídeo no domingo, está ganhando por 2-0 a equipe do Bolonha, né? Então já está indo aqui também para 61 pontos. A Juventus venceu com muita autoridade também, já está aqui nesse bolo. Então, assim, cara, o Napoli precisa vencer não só para permanecer na briga, principalmente pela briga do campeonato, mas também para permanecer aqui no G4, porque os times já estão começando a encostar, né? Já estão começando a encostar. Mas o principal, obviamente, é para brigar pelo campeonato. É bom manter essa distância por 3 pontos da Inter de Milão, né? Porque dá para buscar depois esse campeonato. Vai enfrentar um time do Empoli, que está brigando, né, para não ser rebaixado. Ainda tem chance de se livrar, porque está com 24 pontos aqui e o Lecce está com 26, né, o Lecce que perdeu para a equipe da Juventus. Então o Empoli precisa da vitória. Se vencer, está fora da zona de rebaixamento. Por isso que o Napoli está pagando em 33. Só que aqui a gente tem uma qualidade totalmente diferente dos dois times, né? O Napoli tem muita qualidade, tanto coletivo quanto individual, e vai jogar em casa. Então, por esse motivo, eu gosto de estar a favor da vitória do Napoli, tá? Olho com bons olhos. E outro time também que eu gosto de estar a favor da vitória é o Atlético de Madrid. Inclusive, dá para fazer uma duplinha, e é uma aposta que eu vou compartilhar com vocês. Feijãozinho com arroz, vitória do Napoli, vitória do Atlético de Madrid, pagando mais de 1,50. Eu sei que a odds do Atlético de Madrid está muito baixa, tá? Mas aqui é só para completar a odds do Napoli mesmo, para não ter que adicionar muitas outras coisas. E eu vejo essa vitória do Atlético de Madrid com muita segurança, porque o Valladolid já está praticamente rebaixado, né, velho? Já está rebaixado, com 16 pontos aqui, são 22 derrotas em 30 jogos e 69 gols sofridos. O Atlético de Madrid jogando dentro de casa, obviamente vai com tudo em busca dessa vitória, apesar do campeonato já praticamente estar fora da briga ali com o Barcelona e Atlético e o Real Madrid, né? Mas um adversário tão fraco como o Valladolid jogando em casa, o que eu acredito e o que deve acontecer é uma vitória até tranquila do Atlético de Madrid. Inclusive, vale a pena estar de olho no ao vivo, somente no ao vivo, isso não no pré-jogo, tá? Na vitória do primeiro tempo do Atlético de Madrid. Eu não gosto, óbvio, eu estou falando para estar no ao vivo, porque o campo vai falar para você. Você vai analisar o que o campo está mostrando para tomar essa decisão. Eu não gosto de pré-jogo, essa opção, porque o Atlético de Madrid, a gente sabe que o Atlético de Madrid, principalmente contra esses times menores, tem uma dificuldade muito grande na criação, principalmente agora nessa reta final
o Atlético de Madrid tem sentido bastante e alguns jogadores têm caído de produção, como é o caso, por exemplo, do Griezmann, que é um jogador muito importante para o Atlético de Madrid. Então, no ao vivo, fiquem de olho nessa vitória no primeiro tempo, mas no pré-jogo essa duplinha é excelente. Outra duplinha que eu fiz foi a vitória do Ipspor, que vai enfrentar o Adana. O Adana está vivendo uma crise muito grande, né? Perdeu pontos, né? Inclusive do campeonato. E hoje está com menos 2 pontos, velho. Menos 2 pontos porque ele teve uma perda de pontuação. O Adana largou o campeonato desde o início, tá, galera? Depois do terremoto que teve lá, né? Entrou numa crise muito grande financeira. Então o time vai para a segunda divisão e assumiu isso desde o início do campeonato. Houve perda também de pontuação. Eu não tenho aqui exatamente os fatores, mas depois você dá para pesquisar. Então a Adana é uma crise assim muito grande, vai para a segunda divisão para poder se reconstruir, buscar se reconstruir. E o Ipspor está brigando por uma vaga aqui nessa terceira colocação, né? Para brigar por uma competição europeia, tá? Então eles querem terminar aqui no terceiro, quarto colocado para ir para uma competição europeia. Seria um feito muito grande para o Ipspor, que vem da segunda divisão. Então vai jogar em casa, né? Venceu o primeiro jogo por 1-0 fora de casa. E como eu falei, a crise é muito grande do Adana, né? Tanto que perde todo o jogo tomando muitos gols. Tá? Por isso que eu gosto de estar a favor dessa vitória do Ipspor, junto com o jogo do Bournemouth contra o Fulham. E já esse jogo do Bournemouth e Fulham, algo que tem acontecido bastante nos jogos do Bournemouth e do próprio Fulham também, mas principalmente do Bournemouth, são gols, né? O time tem uma média de 1.4 gols marcados e 1.5 gols sofridos. A mesma, por incrível que pareça, é a mesma média de gols do Fulham, né? Inclusive, pegando o recorte dos últimos 10 jogos, né? Em 9 jogos aconteceu pelo menos 2 gols no jogo do Bournemouth, e dos últimos 10 jogos do Fulham aconteceu nos 10 2 gols no jogo. Então, o que é que eu gosto de estar a favor aqui? Do over 2 gols. O que é que esse over 2 gols tem que acontecer? Se acontecer 2 gols, é reembolso. Se acontecer, esses são os gols asiáticos, tá? Se acontecer 2 gols, é reembolso. Se acontecer 3 gols, é green. E aí, se acontecer apenas um gol ou nenhum gol, a gente toma red. Mas esse jogo eu vejo um jogo com bons olhos para esse mercado de gols. Não é à toa, velho. É só a gente pegar o retrospecto entre eles, né? Os últimos jogos entre eles. 2-2, 3-1, 3-0, 2-1. Todos jogos com gols, tá? A gente pega os últimos jogos que eu falei do Bournemouth, 2-2, 2-1, 2-1, 2-1, 2-2, né? Aí 2-1, aí teve esse 1-0, 3-1, 2-0. Aconteceu gols. Você pega os jogos do Fulham, a mesma coisa. 3-2, 2-1, 3-0, 2-0, 2-1. Tá ligado? Todos os jogos também com gols do Fulham. Então, o que eu espero é isso. Foi uma dupla que eu fiz também, a vitória do Ipspor, com o over 2 do Bournemouth e Fulham, beleza? Foram as minhas duas únicas bets dessa segunda-feira que eu tô compartilhando aqui com vocês, beleza? Tô deixando aqui para vocês. E lembrando, entre no Clube dos 5%, aproveite esses 7 dias. Se você não gostar por qualquer motivo, peça o seu reembolso de volta, beleza? Peça o seu dinheiro de volta, que não precisa nem me explicar o porquê, é só pedir. Mas aproveite o Clube dos 5%, aproveite essa semana, porque eu tenho certeza que a gente vai fazer muita grana com as apostas da maneira certa, tá? Com gestão, com estratégia e com bets excelentes, com bilhetes, né, montados por mim, feitos por mim. Eu sou um cara que assisto o jogo o tempo todo. Por exemplo, esse final de semana mesmo agora, eu abri mão, como a maioria dos finais de semana, né, eu abro mão para estar aqui assistindo o jogo. Então, por isso que eu sou lucrativo, não é do nada. É por conta do trabalho, velho. Esse conhecimento que eu tenho desses times aqui é porque eu assisto os jogos, né? A minha vida é isso. Então, por isso que a probabilidade de um cara como eu ter resultado nas apostas é muito grande, porque eu vivo isso, beleza? E você vai copiar as bets, as apostas de um cara que vive isso, beleza? Tamo junto e vamos pra cima.